Olá, Brasil, Rio de Janeiro, Deus ilumine e abençoe a todos. Aqui quem fala é o pastor Luciano Moreira. Faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques, aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares, que através desta programação, que é o intuito proposto, vamos colocar, é o intuito, propósito e a proposta, conduzir, fazer com que você tenha vida, fazer com que a esperança possa bater na porta da sua casa, do seu coração, em um momento difícil. De repente, hoje você talvez diga assim, eu não dormi ainda. De repente, a pessoa, ela passou a madrugada, está acordada há dias, por conta de uma adversidade, por conta de um problema. Eu digo para você, não tome nenhuma decisão agora. Assista essa programação até o final e certamente Deus vai preencher o seu coração de paz. Porque a pior coisa que existe para uma pessoa é tomar uma decisão de cabeça quente. É tomar uma atitude realmente naquele momento em que ela diz assim, agora, estou muito revoltada. Certamente, na maioria das vezes, a pessoa se arrepende. Você já passou por experiências assim. Então, é hora de realmente evitar esse tipo de prejuízo. E é realmente a proposta dessa programação fazer com que você alcance vitória, alcance paz, alcance vida. E falando em vida, vamos então ao relato de fé da Daniele de Oliveira. E é que ela vem contando aqui a história dela meio conturbada. E você vai acompanhar, vai entender a situação, porque tudo na vida, podemos assim dizer, a vida ela é feita de escolhas. Deus ele chega a dizer na Escritura Sagrada que ele põe diante de nós a bênção e a maldição. Vamos entender um pouquinho melhor a história? Comigo aqui na tela do Palavra Urgente. A nossa vida, assim, ela era uma vida conturbada. Bebia, tinha costumes normais como uma pessoa que não conhece a palavra, né? E isso foi desde que a gente se casou. A gente casou muito jovem e assim a gente viveu por muito tempo. Eu fechava bares. Chegava a fechar 2, 3 bares à noite. Passava a noite bebendo, chegava em casa já também muito ruim. Era desde da hora que eu acordava, o café da manhã era bebida. Durante o dia, almoço, tudo, até então, até a perca do emprego, né? Olha a situação, hein? Viu como que ele falava aí que fechava bares? Um bar e outro, isso é o vício. O vício é a coisa terrível. O vício destrói a dignidade de um ser humano. O vício, ele destrói uma família. O vício, ele destrói uma vida. Esta é a verdade. Muitas são as pessoas que perdem a oportunidade profissional por conta do vício. É o caso de um irmão lá na igreja que ele, quando a parte da manhã que ele não fazia uso do álcool, ele começava a ficar com a mão trêmula. E por incrível que pareça, ele pegava lá, bebia a dose e daí a mão ficava perfeita e ele começava a desenhar. Engenheiro civil, ele fazia lá o desenho perfeitamente. A falta do álcool, a pessoa ali na questão que ela enfrenta aquela dificuldade. Você sabia que o vício, vamos colocar, é um problema de ordem espiritual e ordem física passa a ser. Porque de ordem espiritual, o mal ele encaminha a pessoa para o vício. Ele influencia, ele apresenta o vício. Daí então o organismo começa a ficar dependente daquela química. É o caso onde muitos dependentes químicos têm enfrentado essa situação. Querem abandonar, mas não conseguem. Por quê? Porque tem a questão da abstinência. Nós vamos entender um pouquinho mais? Vamos falar aqui com um profissional da área que domina o assunto e certamente Deus vai abençoar muito, você vai acompanhar ao longo da programação. Mas agora vamos a uma matéria, uma reportagem para entendermos um pouquinho mais. Comigo aqui na tela. O alcoolismo é o consumo descontrolado de bebidas alcoólicas. Em 2022, 18% dos brasileiros consumiram o álcool de forma abusiva. O alcoolismo é uma doença que não tem cura. O consumo exagerado e incontrolável causa danos irreversíveis no organismo. A dependência pode provocar câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias, além de diversos transtornos. Depressão, ansiedade, agitação e irritabilidade são alguns dos sintomas da abstinência. A pessoa ela perde a paz, ela perde realmente o foco na vida e daí então sonhos não são realizados. A pessoa, a vida dela desanda, tudo por conta do álcool e tantos outros vícios. E a situação deste casal não poderia ser diferente, já que ele se entregou ao vício. Entenda uma coisa, no momento em que ele dizia, como nós acabamos de acompanhar, que fechava bares,
ele estava viciado no álcool e viciado naquela euforia, que é puro, vamos colocar assim, pura enganação, é puro sofrimento. É um colorido que não muda a vida de ninguém e vai promovendo problema na saúde, vai promovendo problema na família, vai promovendo problema profissional, pessoas que vão perdendo a vida, perdendo a esperança. E nós vamos entender um pouquinho mais com respeito a esse assunto. Nós vamos falar aqui agora com a psicóloga Luciana Pureza, conosco, aqui na tela. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica, quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda, ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? Deus abençoe a senhora, doutora, Deus abençoe a família, Deus abençoe a todos. E é realmente uma situação dificílima. Percebeu aí o que ela comentou? Ela falou que a pessoa ela vai achando que é normal. A primeira coisa que a pessoa se depara na questão vício é o seguinte: ela faz uso e aparentemente ela se depara com um bem-estar. Ela, não, fiquei melhor, estou melhor, não tem problema. E daqui a pouco o álcool, como estamos falando hoje, ele passa a fazer parte do dia a dia. E daí a pessoa ela perde o freio. E a pior coisa que pode acontecer em um relacionamento, em uma família, na vida profissional, na vida de uma pessoa, é ela se deixar levar pelo vício e ficar, vamos colocar assim, à deriva. Ela fica à deriva, ela já não consegue decidir pela própria vida, ela fica sendo conduzida, então, pelo vício, ela fica sendo totalmente dependente e as coisas desandam. E vamos, então, aqui, a segunda parte do relato de fé, vamos entender melhor? Comigo aqui na tela. A nossa vida financeira é uma derrota, porque ele estava desempregado. E eu também estava desempregada. E aí ele deixava a gente em casa, saía, não tinha horário para voltar. Um sofrimento muito grande, porque a gente não quer ver a pessoa naquele estado, né? É muito triste. Porque eu fiquei muito depressivo. Quando eu perdi o emprego, via aquela situação sempre numa bola de neve, não tinha fim. Eu pensava que não tinha mais jeito. E eu me afundando cada vez mais, com cigarro, com a bebida. Eu conheci a Igreja da Graça através do programa Show da Fé, que eu assisto há muitos anos, muito tempo antes de eu achar que eu ia me converter.
No início de 2013, Daniele conhece a sede da Igreja da Graça. Eu um dia tive vontade de vir. E eu vim a primeira vez, gostei. E eu comecei a vir mais frequente quando eu determinei que eu ia interceder pela vida dele. Esse momento que me trazia paz, sabe? E quando eu estava na igreja, eu não queria sair daqui, porque aqui era como era, tipo, a minha realidade que eu queria. Só que chegar em casa e ver que as coisas ainda continuavam como estava, às vezes te balançava. Mas conforme a gente vai passando, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, a gente vai sabendo que a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar e que Deus é fiel. Perseverança é a palavra para quem quer uma mudança. Não adianta ir por outro caminho. Por isso eu quero convidar e convocar você a preparar o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos realizando uma prece em seu favor, abençoando. Tem alguém enfermo na sua casa? Coloque o copo com água, a garrafa com água, uma jarra, e depois então compartilha com esta pessoa. E Deus vai iluminar esta pessoa, vai operar na vida dela, porque é o poder da fé. E Deus, Ele opera, Ele faz maravilhas. E como nós acabamos de ver agora o relato, né, na segunda parte do relato deste casal, desta família, que enfrentando a situação, ela ficou naquele dilema. Ora, ela tinha esperança, vai mudar, e ora ela se deparava com uma situação, a tentação, né, que vem para poder dizer assim, não sei se vai dar certo. Mas ela resolveu ter esperança. Você não pode perder a esperança. Você não pode perder a confiança. Por isso que no momento difícil, o ideal a se fazer é a pessoa abraçar o que é bom, se abraçar a coisas boas, se envolver com coisas boas. Vamos então aqui com o nosso amigo Anderson aos casos curiosos de hoje? Comigo aqui na tela, casos curiosos de hoje. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre um filme que acabou de estrear nos sistemas de streaming que a gente tem aqui no Brasil. O On a Wing and a Prayer, Fé nas Alturas. O ator principal é Jessé Metcalfe e ele pontua que o filme traz grandes ensinamentos, poderosas lições que vão servir para todas as pessoas que o assistirem. A gente revê no cinema gospel um grande crescimento e Jessé não deixa de apontar que o filme ele traz uma mensagem de redenção, uma vez que ele interpreta um personagem que precisa lutar com todas as forças para manter-se vivo e salvar a própria família. Isso tudo num voo de avião que o piloto, misteriosamente, morre durante o percurso. Jessé aponta que enquanto envelhece, ele amadurece mais na fé e isso, segundo ele, é o que tem faltado para a maioria das pessoas. Curioso, não? Realmente, tem faltado a muitas pessoas e eu digo para você, o ideal é a fé. É a pessoa, ela pegar e se apegar a coisas boas. Porque muitas são as famílias, muitas são as pessoas que pensam da seguinte maneira, não, eu vou me entregar ao vício. E a família, muitas das vezes, o familiar diz assim, isso aí é a ovelha negra da família. Esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais solução. Esse aí já era, né? Podemos assim dizer, esse aí não tem como. E a pessoa, ela acaba se entregando à questão. Ela acaba dizendo, não vai dar certo, Deus não é comigo. Deus é sim. Deus é com a Senhora, Deus é com o Senhor. Basta apenas você se apegar a Ele. E como que a pessoa ela se apega a Deus? Ela chega lá, um exemplo, né? Ela pode escrever na rede social. Palavra urgente, no YouTube, coloca lá a palavra urgente e todas as vezes que sai um novo programa, um novo relato de fé, ela vai então ser notificada ali, vai receber a notificação. Através da rede social, ela pode compartilhar e enviar para familiares, pessoas que têm enfrentado uma dificuldade. Então, eu convido você a compartilhar vida com aquele que necessita. E falando em compartilhar vida, vamos ver aqui o que diz a Escritura Sagrada? A palavra de Deus, ela diz aqui assim, Salmos de número 78, versículo de número 19, que diz assim, e falaram contra Deus e disseram, poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? E quantas são as pessoas que estão assim?
A situação dela é tão difícil que ela para e fala assim, será que Deus pode mudar isso? Eu digo para você, Deus pode preparar uma mesa no deserto para você. Deus pode preparar uma mesa no deserto para a sua família. Independe a situação, independe a causa, tem jeito, tem solução sim. Basta apenas reconhecer o Senhor Deus. Basta apenas chegar diante dele. Porque se a pessoa ela se aproximar de Deus, Deus vai socorrer, Deus vai ajudar. E é necessário então colocar no coração diante do Altíssimo. Por isso que eu quero convidar a Senhora, o Senhor, a participar comigo da oração, a colocar diante de Deus. Então vai lá, prepara o copo com água, onde daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma prece chegando diante de Deus. Mas então vamos entender como que terminou, o que Deus fez, o que esta senhora alcançou, como ficou esse casal? Comigo aqui na tela. Através da intercessão de Daniele, Antônio deixa o vício do álcool e vai para a Igreja da Graça. Primeiro a Deus e depois a minha esposa pela intercessão. Eu teria conseguido por vontade própria. E nessas vindas que eu vinha junto com a minha esposa, eu sentia Deus tocando no meu coração. No dia que ele entrou na igreja para se batizar, Eu entrei com essa certeza e saí deixando a velha criatura. Foi uma coisa muito boa. depois daquele dia ele nunca mais fumou, nunca mais ele pegou o cigarro. Hoje em dia ele tem até ânsia, né, de sentir aquele cheiro daquele cigarro, né? Eu entrei fumando e saí de lá renovado. A velha criatura já não existia mais. Eu sou podóloga e eu trabalho numa empresa, né? E ele também trabalha. Agora ele está trabalhando na mesma empresa, só que no ramo financeiro. Eu vi um milagre de Deus na minha vida ali. Através da vida dele, eu vi um milagre de Deus. O quanto Deus, ele pode fazer na nossa vida. Uma pessoa que acordava bebendo, dormia bebendo, e do outro dia já mudar completamente a feição, o jeito de ser. É coisa linda de Deus mesmo. Ele é o esposo que eu pedi a Deus e é com ele que eu vou viver até o último dia da minha vida. Olha que coisa linda, hein? Ó, esse casal deu, ó, a volta da vitória. Ê, maravilha, né? Não tem coisa melhor do que a pessoa dar a volta da vitória. E é por isso que eu quero convidar a senhora, o Senhor, a realizar comigo a oração, a colocarmos diante de Deus. Vamos fazer essa oração? Querido Deus e eterno Pai, abençoamos este copo com água, realizamos uma prece, uma oração por aqueles que sofrem. Eu não sei qual o momento, qual a vida desta pessoa, mas eu sei que o Senhor pode fazer na vida dela. Então opera. E você crê comigo, diga, eu creio no milagre, em nome de Jesus. Diga amém. Beba da água. Glória a Deus. Deus é Deus, hein? Para dar vitória e fazer na sua vida um lindo milagre, para mudar toda e qualquer situação. Então abra o seu coração, eu aguardo você então na Igreja Internacional da Graça de Deus, ali no centro de Magé, na Rua Coronel João Valério 281, bem ali no centro de Magé, próximo ao Clube Magiense. Domingo, 8 da manhã, 10, 15 e 18 horas. Eu quero sentar com você e Deus vai iluminar a sua vida. Vamos então a uma bela faixa musical, Tudo Pertence a Ti, com Milena Pina. Ó, um beijo no coração, que Deus ilumine e a paz. Tudo que criaste, todas as estrelas que eu vejo, revelam teu nome. Tudo que formaste, cada detalhe é teu. Onde encontro a paz em meio ao caos, se não em ti? Onde descansarei durante a tempestade? Seja na alegria ou na dor, eu te